Bom, vamos iniciar agora mais uma aula de polinômios, tá? Mais uma aula de polinômios não. Vamos começar agora com a parte de polinômios, tá? Que é uma parte introdutória a equações algébricas, que é um método muito importante, é muito comum cair na prova. Então, a gente vai começar agora com essa parte de polinômios, tá? E ela também está relacionada com a parte de números complexos, tá? Porque é assim, o que você tem que saber? Você tem que saber duas coisas. Você tem equações algébricas, elas são formadas por polinômios, tá? Nesse caso aqui da matéria do ITA. E além disso, essas equações elas são elas têm raízes, elas podem ser reais e podem ser complexas. Portanto, é importante você conhecer os métodos e propriedades de polinômio para você poder resolver equações algébricas, tá? Então vamos começar aqui com a estrutura básica das equações algébricas, dos polinômios, tá? Então o polinômio, ele é, como o próprio nome já disse, poli, vem de vários, né? Então tudo começa com o monômio. Monômio é uma unidade, né? Seria o que? Um monômio. Ah, que legal. Como funciona essa merda dessa caneta? Vamos lá, tentativa número 2. Porra. Tentativa número 3. Mais ou menos, né? Vamos colocar um negócio embaixo que às vezes ajuda. Opa, essa aqui é da boa. Então, monômio é um termo que é um coeficiente, que é um número constante, uma constante, uma variável e uma potência, tá? Então, um polinômio é uma soma, tá? É uma soma, tá, de monômios que variam de um número 0 até n. Então a gente pode dizer que um polinômio, tá, é a mesma coisa que a n, x elevado a n menos 1, x elevado a n menos 1, mais a n menos 2, x elevado a menos 2, e assim a n, né, e a 0, que é a mesma coisa que x elevado a 0, tá? Isso aqui a gente chama de coeficientes, tá? Coeficientes. Aqui é a variável e aqui é a potência. A maior potência que tem num polinômio, a gente chama que é a ordem, tá? É a ordem do polinômio. Sendo que, se você tiver esse cara aqui, tem que ser diferente de 0, o primeiro, tá? Para você determinar a ordem do polinômio. Por exemplo, se seu n fosse igual a 0, a ordem, então não ia ter esse termo. Esse monômio ia sumir. Então você teria que a ordem do polinômio é n menos 1, tá? Então na verdade é essa soma aqui, tá? Então esses monômios, esses polinômios, eles têm algumas propriedades que você pode escrever. Se você tiver um polinômio, vamos resumir aqui, a n mais n menos 1 mais a1 a 0. E você tem um outro polinômio bxn mais bn menos 1 x elevado a n menos 1 mais a1x mais b1 b0. Se p igual a qx, então vamos escrever aqui um jeito matemático para você já entender o que eu quero dizer, tá? Ou seja, o coeficiente de cada monômio tem que ser igual por ordem, tá? O que quer dizer que isso aqui? Com j variando de 0 até n, né? Então, se você tem polinômios de mesma ordem, então você vai ter que fazer, eles só são iguais, px igual a qx, se a n igual a bn, a n menos 1 igual a bn menos 1, então A1 igual a B1, tá? Então é isso aí. Agora você me pergunta, por exemplo, vamos escrever aqui um polinômio x à quinta mais x à quarta, 2x à quarta menos 3x mais 2 mais 1, tá? E você tem um polinômio bx à quinta mais cx à quarta mais dx à terceira mais
E elevado a 2 mais A mais D, não, G, né? E eu digo que P igual a Q, né? O que eu quero dizer com isso? Tá? Então, ou seja, você tem isso aqui, né? Como eu falei para vocês, se são de mesma ordem, então vai ter o seguinte, ou seja, x mais 2x à quarta mais fica 0x a terceira menos 3x ao quadrado mais 1, tá? Então, veja que não tem o termo x ao cubo, né? Ah, tem o 0x mais 1, né? Então veja o seguinte, tá? Mesmo que não tenha, você tem que fazer a comparação com eles, tá? Então veja o seguinte, isso é igual a bx à quinta mais cx à quarta mais dx do mais ex ao quadrado mais ag. Então, temos que b, então você vai pegar a ordem 5 com a ordem 5, então tem que ser igual, então b é igual a 1. Aí com a ordem 4, ó, c tem que ser igual a 2. Agora você pega esse, ordem 3 com a ordem 3, d é igual a 0, tá? Então a ordem ao quadrado com o quadrado, menos 3 igual a E. O A é igual a 0, né? Esse com esse, x, desculpa, e G igual a 1. Tá? Então você tem que igualar todos os termos, viu? Mesmo que não tenha, né? Agora você não consegue igualar. Se você tiver, por exemplo, px igual a x ao cubo mais 2x, né? E qx igual a x mais 2x mais 0. Então, se você for igualar, não tem como, porque você não tem o x ao cubo, ó, porque você tem isso aqui, ó, mais 2x, 2x, né? Esse é igual a esse, mesma ordem, ó, vendo? Ordem 1, ordem 1. A ordem 0 aqui é 0, tá igual. Mas você não tem o x ao cubo, então não tem como igualar eles. Então, p de x é igual a diferente de q de x, tá? Então você vê que tem a questão da igualdade de polinômios. Agora vamos fazer as operações, né? Soma de dois polinômios, né? Então, quando você faz a soma de dois polinômios, px e qx, né? Então veja, vamos fazer vamos utilizar uma matemática, uma notação mais avançadinha, né? Por exemplo, px é igual a esse polinômio aqui, ó. A, j igual a 0, n, x elevado a j, tá? Se você está vendo essa aula aqui, né? Primeiramente, eu peço para você ir para a aula de binômio de Newton e somatórios, para você entender isso aqui. Que aqui a gente vai... Eu estou usando aqui a notação de somatórios, tá? Aí lá você consegue entender. Então você tem m, né? J também igual a 0. B, J, x elevado a j. Então esse aqui é esse polinômio, tá? Então para você somar p de x mais q de x, você vai fazer somatório de n j a x elevado a j mais m j igual a b j x de j. Então isso aqui, ó, vai ficar como? Você vai somar os termos de ordem parecida. Então o que vai acontecer? Você origina um outro polinômio de ordem cj. Então vai ficar aqui. Ele vai dar um outro polinômio cj. Portanto, da soma de polinômios você vai ter que a soma dos coeficientes vai dar um outro coeficiente, tá? Conservando a ordem dos caras, tá bom? Eu vou dar um exemplo na sequência aqui, ok? Falou!